Eu não sei se digo bom dia ou já boa tarde, mas as minhas primeiras palavras, evidentemente, são de saudação à nossa presidente, conselheira Mara Lúcia, e, em nome dela, eu queria também saudar todos os meus colegas conselheiros que estão aqui nesse webinário, assim como os representantes do Ministério Público, de Contas, e um agradecimento a todos aqueles gestores, operadores do direito, operadores da contabilidade, por estarem nos prestigiando nesse evento. Agradecer muito o convite feito pelo diretor da escola, conselheiro Antônio José, a minha pessoa, para falar sobre o tema limite de gasto com o pessoal e a Lei 178. Dizer a vocês, conselheiro César Colari já disse, conselheiro Sérgio Leão também já disse, que falar depois do professor Jorge Ulisses Jacobi é um desafio. Agora, o desafio maior é o meu, porque, além de ter que falar depois do professor Jorge Ulisses Jacobi, tenho que falar depois do conselheiro Sérgio Leão, depois do conselheiro César Colares, e enfrentar a fome dos que estão nos ouvindo. Vou tentar, nesse particular, tentar segurar aí a plateia e já agradecer a elas, mas pelo limite de tempo, é importante que a gente possa, numa outra oportunidade, desvendar mais essa lei complementar e o tema que me foi proposto. Começo dizendo assim, me formei em Direito em 1985, e em 1985, imediatamente, já ingressei nessa casa, no Tribunal de Contas, do qual não sou o mais velho conselheiro, mas o mais velho conselheiro da casa. E, para nós, é uma alegria imensa, pegando as palavras do professor Jorge Ulisses Jacobi, de que ele dizia que o tribunal hoje, pela nova lei de licitações, ela tem dos gestores. E eu, nesses longos anos que tenho aqui de tribunal, vejo o nosso tribunal se reinventando, vejo o nosso tribunal cada vez mais avançando, e, para usar a expressão que se usa em paralelo, o nosso querido presidente da Atricom, ele diz sempre que os tribunais deixaram de ser cão de guarda para ser um cão-guia. E hoje nós fazemos exatamente isso. Nós estamos, e eu tenho muito orgulho de pertencer a essa geração de conselheiros que hoje me ombreiam nessa instituição, nós estamos hoje modificando a figura do Tribunal de Contas dos Municípios e começamos com projetos inovadores até chegarmos aos 180, ao projeto 180, que é o projeto que procura agora dar ao tribunal essa figura, esse permeio de companheiro, de amigo dos gestores públicos. E, nesse particular, já eu queria dizer a vocês, e nessa mudança, vimos também que o conselheiro Antônio José, nessa reinvenção que temos que fazer, a escola está de parabéns quando, para se aproximar dos ordenadores de despesa, dos operadores de direito, criou o webinário para que a gente possa estar juntos, tratando de temas tão relevantes. Eu começo o meu tema fazendo um paralelo. Nós estamos aqui falando de uma lei complementar agora, recente, mas, na verdade, o que mais importa é falarmos sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, evidentemente, é ela a base dessa mudança que veio a Lei Complementar 178. E eu faço um paralelo, evidentemente, que eu gosto de fazer sempre paralelos,
com o nascimento de uma criança que nasceu em 2000, assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal nasceu em 2000. Imagine uma criança que nasce em 2000, na virada de um século, onde os pais procuram, de certa forma, cuidar dessa criança, procuram ver se todos os órgãos dessa criança estão funcionando e, de uma certa forma, à medida em que ela vai se desenvolvendo, esses pais resolvem, de uma certa forma, serem negligentes no crescimento dessa criança. Essa criança, quando atinge 21 anos de idade, percebe-se nela uma doença grave, onde os pais só despertam para essa doença quando ela aparece latente para os pais. Vem o desespero, vem essa questão de tentar dar um remédio a essa criança. Pois bem, é assim que eu vejo hoje a Lei de Responsabilidade Fiscal e as consequências advindas exatamente desse desleixo que aconteceu durante todos esses anos com ela, com a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente no tema que é proposto, que é a questão do limite de gastos com o pessoal. O ex-conselheiro e meu amigo, professor Jorge Ulisses Jacobi, que deu uma aula magna na sua plenitude, usou uma expressão, a única expressão que eu hei de discordar dele, quando ele disse na palestra dele que a Lei de Responsabilidade Fiscal teve um afrouxamento nos últimos 5 anos. Eu acho que a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal ela teve um afrouxamento desde o seu nascimento. Essa é a minha percepção sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde nós, os atores, tanto gestores como fiscais, temos grande responsabilidade nesse afrouxamento. Eu ousaria pedir emprestado a música do Chico Buarque de Holanda, quando ele fala aqui, falando que a nossa pátria, mãe tão distraída, não percebeu que era subtraída em tenebrosas transações. E seus filhos, que somos nós, vivíamos em uma eterna epidemia chamada carnaval. É esse o sentimento que me traz aqui. Nós, evidentemente, estamos agora percebendo órgãos de controle e gestores, e a gente só está tomando as rédeas quando verifica que a Lei de Responsabilidade Fiscal está muito doente, é necessário que se combata. Disse o professor Jorge Ulisses Jacobi, depois da Constituição fizemos 5 milhões de leis, todas elas para fazer uma coisa que não precisava de lei, bastava seguir as regras constitucionais. Vejam, disse ele também, e eu achei muito interessante, vou pegar a fala dele com a fala do professor Sérgio Leão. O professor Jorge Ulisses disse que o melhor controle que existe no mundo é o SINDACTA. Então, o melhor órgão de controle que nós deveríamos nos espelhar era o SINDACTA, porque o avião, quando sobe, tudo que o operador determina para aquele avião, o piloto tem que fazer. E eu diria que o melhor gestor do mundo é o dono ou a dona de casa. Porque, como gestor, e aí falando do conselheiro Sérgio Leão, planejamento, ela ou ele, né, porque agora o mundo é igual, não existe mais dona de casa, existem donos de casa, no qual eu me incluo, procuramos, de uma certa forma, vermos o que é melhor na organização do nosso lar. E assim deveria ser na organização das instituições públicas. Pois muito bem. O que nós temos hoje, já entrando no tema
do limite de gastos com o pessoal e a Lei 178, para ser bem breve, porque o tempo não nos permite nos alongarmos, apesar de que a escola, já com a promessa do nosso diretor, faremos um curso de EAD sobre esses temas, inclusive já exposto com mais longa duração, até porque muitas questões, aqui a Lei 178, nós, como órgãos de controle, temos muito mais dúvidas do que soluções para ela. Mas eu já iria entrar no tema, já entrando no tema aqui, para pincelá-lo, já verificando ao tema que me foi proposto, que é o gasto com o pessoal. E essa regra, ela está contida no artigo 15 da Lei 178, que diz: o poder ou órgão cuja despesa com pessoal ao término do exercício financeiro da publicação desta lei complementar estiver acima de seu respectivo limite, estabelecido no artigo 20 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá eliminar o excesso à razão de pelo menos 10% a cada exercício a partir de 2023, por meio da adoção, entre outras, das medidas previstas no artigo 22 daquela lei complementar, de forma a se enquadrar no respectivo limite até o exercício de 2032. O artigo 15 dessa lei, que fala sobre despesa de pessoal, de pronto, nós já verificamos aqui uma lacuna no tratamento das questões relativas a gasto com pessoal. E qual é essa lacuna? Vejam que o artigo 15, ele fala que a partir do exercício de 2023, nós estamos em 2021, e a primeira indagação que se faz é: e o exercício de 2022? Como ficará o exercício de 2022 para gastos com o pessoal? Não sei se o legislador estava pensando na eleição presidencial, nas eleições que estão por vir de governador, que esqueceu de tratar, ou pensando, em 2022, como vai ter eleição, vai ser tudo permitido? Podemos fazer aquilo que se chama carnaval? Não. A solução que temos, e a solução, quando há uma vacância da lei, quando há uma ausência, uma anomia, quando há exatamente uma falta, né, de legislação, nós vamos procurar as fontes do direito. E temos que usar, nesse caso, a analogia. Evidentemente, primeiro é importante dizer que o artigo 15 trata dos doentes. Quem são os doentes? Todos aqueles órgãos, poderes que estão com limite de gasto de pessoal extrapolados. Então, essa redução de 10%, evidentemente, é para aqueles que extrapolaram o seu limite de gasto com pessoal. Aqueles que não extrapolaram não podem aumentar. E aqueles que estão já com o limite aumentado, em 2022, não poderão também aumentar. No mínimo, manter. Se não pode, se a redução começa a partir de 2023, 2022, no mínimo, é fazer o planejamento para começar a redução. Não pode aumentar. Então, os tribunais de contas, ficarão atentos a esse planejamento para que não haja aumento em 2022. Destaco isso e falei sobre paciente doente nessa questão de gasto de pessoal, é porque os senhores gestores que agora assumem a nova administração nesse novo mandato, eu mandei, por curiosidade, com a ajuda dos controladores, fazer um levantamento aqui no tribunal
dos municípios que se encontram com o limite de gasto de pessoal estourado. Se eu considerar a nova regra que está estabelecida pela Lei 173, quase que 90% dos municípios paraenses estão com o limite de pessoal muitíssimo acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o paciente, como eu disse, a Lei 173 é para tratar do paciente doente. Aquele paciente, aquele ordenador, aquele gestor que fez o dever de casa como a dona de casa o fez e que encontra-se com seu gasto de pessoal dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, a original, a 101, evidentemente que não podem, por conta do dispositivo do artigo 15 da Lei 178, fazer aumento de despesa e se encaixar nesse aumento de despesa. Não, esse artigo 15 se dirige, como você vê, pela própria redação do caput, que diz que estiver acima de seu respectivo limite, ou seja, despesa de pessoal que estiver acima do seu respectivo limite. Portanto, é só para aqueles ordenadores que estão com o limite de gasto extrapolado. E como faremos, então, essa observação? Como iremos processar, como iremos analisar esse limite de gasto? Como era feito pela Lei 2020, como era feito pela Lei de Responsabilidade Fiscal 101 e como a 178 determina para essas entidades ou poderes que estão com o limite acima. Para aqueles que estão com o limite normal, a avaliação será quadrimestral. Mas para aqueles que estão com limite acima, essa avaliação, que era feita por quadrimestre, através de relatório de gestão fiscal, ao final de cada quadrimestre, será feita no último quadrimestre de cada exercício. É assim que dispõe o artigo 15, parágrafo 2º. Portanto, para aquelas pessoas, aqueles entes que estão com limite de gasto de pessoal acima do limite, deverá os órgãos de controle fazer essa avaliação ao final de cada exercício. E vem uma indagação curiosa, uma indagação que também me fez refletir. Bom, vou pegar um exemplo de um município que tenha um aumento de gasto com o pessoal e que esteja, Poder Executivo, esteja com seu gasto de pessoal em 60%, quando o limite é 54%. Ele tem que reduzir isso num prazo de 10 anos. Qual é a proporção que ele tem que reduzir? Ela é variável, mas no primeiro ano deve ser no mínimo de 0,6% no primeiro ano. No segundo, ele vai variando de acordo com o estabelecido até voltar aos patamares exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Se isso não estiver acontecendo, se nessa avaliação verificarmos que o município não vem cumprindo o seu dever de casa, quais são as sanções que deve o município ou o gestor sofrer no caso? A própria lei já previa na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas ela traz uma outra novidade. Ela diz que não pode receber transferências voluntárias, e isso a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101, já trazia. Não pode obter garantia direta ou indireta de outro ente, isso também já era de conhecimento de todos. Entretanto, ela traz uma nova proibição, que é a contratar operações de crédito, ressalvadas destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem a redução de pessoal.
Então, essas são as observações ou as punições, fora, evidentemente, como disse o conselheiro César, na sua fala sobre principais causas de reprovação das contas, fora, evidentemente, que, descumprindo as metas, há a consequência de parecer prévio nas contas de governo, recomendando às câmaras municipais a reprovação dessas contas. Quanto ao regime de competência, sobre despesa de pessoal, é um outro tema que é importante. Despesa com pessoal, artigo 18. O que é despesa com pessoal? Vejam, senhores, eu falei sobre cuidar da lei de responsabilidade fiscal. E nós, atores desse engendramento de cuidar dela, tanto gestores como órgãos de controle, temos que fazer a nossa meia-culpa. E eu, como órgão e agente de controle, não posso fugir à minha responsabilidade dentro desse contexto. A grande verdade é que, sobre despesa com pessoal, vários tribunais de contas faziam a sua interpretação ao seu modo. Uns inseriam imposto de renda, uns não inseriam despesas empenhadas, outros não incluíam a previdência, as contribuições previdenciárias que não estivessem empenhadas e recolhidas. Enfim, havia uma salada de interpretações para aquilo que era considerado como despesa com pessoal. Ocorre que, eu lembro, e isso já veio agora ser estabelecido muito mais, acredito, que pela decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso, inclusive, do Pará, sobre o conceito, a extensão do que deve ser considerado despesa com o pessoal. Então, o artigo 18, parágrafo 2º, vem dizendo que despesa com pessoal é o seguinte: a despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as do 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência independente de empenho. Ou seja, hoje não importa mais se a folha de pagamento ela foi empenhada ou não. Se fazia muito isso, era uma prática comum em fim de mandatos, ou até mesmo em fins de exercício, não empenharem a folha do 13º e a folha do mês de dezembro no fim do exercício, para que ela não pudesse ser computada, e assim se fazia uma rolagem de dívida pública. Às vezes não se recolhia contribuição previdenciária e se rolava para mascarar os gastos com o pessoal. Só que hoje, independe de empenho, a interpretação que se dá é que o gasto com o pessoal, a remuneração do servidor para este fim, é a remuneração bruta. A remuneração bruta. Inclui-se aí, como remuneração bruta, imposto de renda, inclui-se a parte de contribuição previdenciária, tanto patronal como do empregado. Essas são, a princípio, as situações que vejo como importantes para esse meu curto espaço de tempo. Chamando a atenção, lógico, para isso que eu falei, com relação ao artigo 18, parágrafo 3º, que é exatamente que diz que, para a apuração da despesa total com o pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção. Então, essa é a posição, hoje, que todos os tribunais de contas
devem adotar, que foi uma posição retirada do voto, salvo o melhor juízo, do ministro Gilmar Mendes, numa ação em que envolvia essa questão de gasto com o pessoal no estado do Pará e que, pela exiguidade do tempo, não deu para retirar a pesquisa e entregar a vocês com a precisão da decisão e da ação. Uma outra novidade é que a despesa com inativo por poder ao órgão, ela deve ser computada independentemente de quem custeia, como diz o artigo 18, parágrafo 7º, diz que os poderes e órgãos referidos neste artigo deverão apurar de forma segregada para aplicação dos limites de que trata este artigo a integralidade das despesas com o pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro poder ou órgão. Bem, senhores, eu faço esse breve relato do que me coube avaliar sobre essa Lei 178, dizendo que ela veio reforçar o que já deveria ser por nós aplicado. E é isso. Eu sempre digo que, às vezes, a gente precisa se reinventar. A pandemia, eu costumo dizer que ela não foi de todo um mal, porque a pandemia nos trouxe também coisas boas. Ela fez o homem se reinventar. Olha nós aqui nesse webinário, onde nós fazíamos, né, conselheiro Antônio José? Fazíamos o quê? Simpósios presenciais. Nós íamos para as sessões presenciais e estamos nos reinventando exatamente por conta dessa pandemia. A pandemia nos ajudou a refletir melhor, a deixar de ser egoísta e pensar mais no semelhante, nos fez pensar mais sobre a nossa condição nessa terra. Estamos nos reinventando. A ciência está reinventando o mundo e nós cada vez mais melhorando. Temos que, para usar uma música gospel na minha despedida aqui para vocês, temos que aprender a ganhar perdendo. Nós temos que aprender a subir diminuindo e reconhecendo que o poder de Deus vai nos modificar. Porque, ao final dessa pandemia, com certeza, a gente vai poder dizer que não importa o quanto a gente sofreu, importa é que a gente sobreviveu. Muito obrigado a todos, obrigado pela paciência de me ouvir e obrigado, conselheiro Antônio José, por ter me oferecido essa oportunidade de estar falando aí com todos.